Hoje é sexta-feira, dia 16 de agosto de 2019. A gente está aqui grudadinho porque temos um convidado a partir de hoje. Nós vamos realizar aqui no Bastidores do Poder entrevistas com os 9 candidatos à Prefeitura de Paulínia. A gente vai conceder 15 minutos para cada um e vamos conversar então sobre diversos temas. E a gente hoje já recebe o primeiro convidado. Essa série de entrevistas segue até o dia 28 de agosto. Lembrando que as eleições em Paulínia acontecem no dia 1º de setembro. Por sorteio, foi determinada a ordem e hoje a gente recebe o Capitão Cambuí, ele que é o candidato pelo PSL. A gente vai começar então, a partir de agora, a contar os 15 minutos. Seja muito bem-vindo, capitão. E a primeira pergunta é: por que o senhor quer ser prefeito de Paulínia, ainda mais para um mandato tão curto, né? Já que ele deve ter aí menos de 1 ano e meio para ser cumprido. Boa tarde, Marcão. Boa tarde a todos os telespectadores. É uma satisfação estar aqui. Agradeço a Bandeirantes por esse espaço, essa oportunidade. Eu quero ser prefeito para colocar a casa em ordem. Eu quero utilizar a minha experiência de administrador da Polícia Militar para poder acabar com a corrupção, colocar a casa em ordem e trazer saúde e educação para a população. É o que dá para ser feito nesse primeiro período, um período que realmente é muito curto e vai ser um grande desafio. Bom, boa tarde, muito bem-vindo. Bom, a gente viu que na esteira aí do bolsonarismo surgiram candidatos tanto para Senado quanto para assembleias e Câmara do segmento dos militares, né? E tiveram um êxito muito grande. O senhor está aproveitando a onda do bolsonarismo ou o senhor acredita que essa onda, nesse momento em que o presidente se mostra até assim, controverso em muitas coisas, pode inclusive prejudicá-lo, já que o senhor é militar e também PSL, Partido Presidente da República? Sim, sou o capitão da Polícia Militar, tenho muito orgulho e muita satisfação. E estou muito entusiasmado que a população tenha escolhido os policiais militares para ocupar cargos democraticamente eleitos. Então, acredito que isso é muito favorável, demonstra a confiança que a população tem na Polícia Militar, nesse trabalho que a gente faz 24 horas por dia em prol de servir a população. Mas o senhor acredita que o bolsonarismo, nesse momento, ele ajuda ou ele atrapalha o senhor? Olha, eu acredito que o PSL é o partido pelo qual estou saindo, então tenho total alinhamento com o pensamento do PSL e com o presidente Bolsonaro, o qual me apoia, o qual já estivemos conversando em Brasília, inclusive me prometeu aí grandes apoios para a gente colocar a casa em ordem. Candidato, boa tarde. Quando o senhor fala em colocar a casa em ordem, Paulínia é uma cidade que tem um orçamento aí por volta de 1,5 bilhão, deve fechar o ano. Mas é uma cidade que, quando você olha para o orçamento, você vê que ela poderia não ter problemas de saúde, não ter problemas de educação, uma série de problemas que outras cidades têm, mas que Paulínia ainda tem, apesar do orçamento. Hoje, o maior problema da cidade está na área de saúde. Recentemente, o hospital acabou não podendo atender ou fazer cirurgias por falta de insumos e equipamentos para alguns tipos de cirurgias. Quando o senhor fala colocar a casa em ordem, o que o senhor quer dizer com isso? Porque, assim, tem uma questão de gestão, mas também tem uma questão do custeio. Nem sempre esse 1,5 bilhão aqui vai estar esse dinheiro todo reservado para esses projetos. Na área de saúde, como que o senhor colocaria a casa em ordem? Então, a questão do custeio e dos investimentos realmente é algo muito complexo e esse orçamento que parece ser muito alto, ele tem o seu direcionamento específico. Acontece que sequer as certidões que o município precisa ter para receber outros tipos de aporte de recursos são regularizadas. Essa questão mesmo da suspensão das cirurgias ortopédicas, existe recurso específico para isso e que a cidade deixou de receber porque não tem as certidões em ordem. Esses prefeitos que por lá passaram acreditam que a cidade é rica e que pode ser perdulária, que pode deixar de buscar recursos nas outras fontes que são legítimas para qualquer município. Então, o recurso do governo federal, do governo estadual, ao qual o nosso município tem direito, deve ser buscado exatamente para não ter esse tipo de demanda, de falta de continuidade nos atendimentos. Mas quais são os projetos na área de saúde para o senhor poder resolver a questão de falta de médico, falta de hospital?
A principal questão prática que nós temos hoje de saúde é a falta de remédios chegando na ponta da linha. Você tem uma cesta de 600 remédios na cidade de Paulínia, o que é muito interessante, mas na prática não se entrega nem metade disso. Fora que desses 600, muitos já são remédios que não se usam mais, estão fora de mercado. Então precisa ser feita uma gestão, uma revisão dessa cesta de remédio, colocar, ouvindo o corpo clínico que nós temos lá, que é um corpo competente, para estabelecer quais são realmente os medicamentos que mais são necessários para serem entregues. Para isso, tem que ser feita uma auditoria de todos os contratos, todo um planejamento. A cidade tem lá mais que o dobro de prontuários médicos do que o número de habitantes. Os prontuários ainda são feitos à mão. Eu até brinco se eles não são datilografados, de tão ultrapassado que é. Tem que informatizar, tem que acompanhar o processo, saber se há redundância de solicitações de consulta, de marcação de exames e cirurgias. Tudo isso tem que ser feito com a administração. A partir da hora que a administração se coloca de uma maneira eficiente, você tem as certidões em dia e pode fazer as contratações dos serviços necessários. Na área de saúde tem um problema aqui na região de Campinas, que eu não sei se é um problema, mas é uma questão que acontece muito, que é a migração de pacientes de uma cidade para outra. Não tem atendimento em Campinas, vai para Paulínia, não tem em Paulínia, vai para Sumaré e acaba tendo um atendimento do município para outros pacientes. Qual a opinião do senhor? O senhor acha que tem que atender ou o senhor acha que tem que atender o paciente da cidade, apesar que o SUS é porta aberta? É isso que eu te falar, Rose. O SUS é porta aberta, isso daí é a origem do serviço do nosso país. A ideia do SUS é ser porta aberta. Agora, como que nós podemos auxiliar o cidadão paulinense? Investindo na saúde básica, investindo lá na saúde da família, tendo equipes para passar de uma maneira preventiva nas casas, sabendo se as crianças estão com as vacinas em dia, dando suporte para os idosos. Essa é uma ação de saúde que pode ser feita diretamente para o morador da cidade. Agora, o hospital, o SUS é porta aberta, ninguém vai negar o atendimento. E numa região metropolitana como a de Campinas, os municípios estão muito próximos, vai ser natural que nós vamos receber pessoas de outras cidades lá. Mas nós podemos sim dar uma atenção maior para o nosso morador de Paulínia quando a gente investe na saúde básica. Bom, candidato... O orçamento de Paulínia, aí realizado batendo em 1,5 bi, isso daí é 3 vezes mais do que o orçamento de Valinhos. Sim. É muito mais do que o orçamento de Vinhedo. Metade do orçamento de Campinas. Quase metade do orçamento de Campinas. Então, quer dizer, é uma questão assim, que a gente tem que estudar muito para entender o que Paulínia faz com o dinheiro. Mas a gente olhando uma parte, a gente entende, porque você olha o funcionalismo público de Paulínia e é uma esbórnia, né? Os salários, os benefícios, tudo que vai para o funcionalismo. O Dixon, quando ele foi candidato, ele chegou a prometer que ele comprometeria 52% da arrecadação com a folha de pagamento, independentemente de quanto fosse essa folha de pagamento. Então, dá uma olhada para ver o que acontece lá e a gente suspeita que seja porque a força eleitoral, com o número de funcionários que Paulínia tem, a força eleitoral é muito grande. Como é que o senhor vai tratar o funcionalismo público de Paulínia, que fica com mais da metade dessa arrecadação que... Em Valinhos, por exemplo, banca saúde, educação, buraco de rua e tudo? Olha, acho que a gente tem que demonizar o corrupto, o ladrão, o safado que tem usado o dinheiro público em benefício próprio e não em benefício da população. O funcionário público, ele está trabalhando. Nós não podemos demonizar o funcionário público. Ele é massa de manobra. Nós não podemos demonizar o funcionário público pela corrupção que outros gestores passaram por lá. Eu acho que não é esse o caminho. Eu acredito que nós temos que valorizar o funcionário público para que ele preste um serviço de boa qualidade. E aí, como que a gente pode fazer isso? Colocando realmente metas para esses funcionários, fiscalizando todos os processos que estão sendo desenvolvidos
cidade, dando estrutura para que o trabalho aconteça. Porque a gente vai no hospital, não tem luva de procedimento, não tem seringa. Lógico que eles só querem no salário, eles querem tudo no salário. Não, Zezé, peraí, Zezé, você sabe muito bem que a administração pública tem os recursos e tem verba de custeio, tem verba de investimento, tem verba para tudo. Tem lei da responsabilidade fiscal que e lá já foi violada, já passou do limite prudencial. Então, mas nós não podemos demonizar o funcionário público pelas ações de antigos gestores que roubaram a nossa cidade. Eu acho que o bom administrador, ele vai rever contratos, vai acabar com desvios, o remédio vai chegar lá na ponta da linha e o serviço público vai funcionar a contentos. A cidade de Paulínia tem um orçamento grande que permite, por exemplo, uma cesta lá de 600 remédios. Valinhos, como você citou, eu acredito que não tem uma cesta dessa magnitude. Mas não tem um remédio para entregar, Belarova. É por isso que eu estou me colocando como candidato, para mudar essa realidade, para auditar, verificar o que está acontecendo e acabar com a corrupção. A corrupção é o câncer que envolve a cidade de Paulínia. A gente vê, entra prefeito, sai prefeito, a cada 10 minutos tem uma ação, uma decisão judicial, mandando gente para a cadeia, investigando crimes que são cometidos. Candidato, é isso que não pode mais acontecer. Mas, por exemplo, quando o senhor fala da corrupção, mas você tem a questão dos servidores. Servidores, a prefeitura de Paulínia já estourou o limite prudencial. Nesse ano, a promotoria havia dito que não se conseguia contratar um arquiteto e a justificativa da prefeitura foi que o limite prudencial estava estourado. No entanto, mandou um projeto de lei para a Câmara, que o senhor acompanhou, incluindo, não é incluindo, fazendo com que o abono que os funcionários recebiam fosse incorporado ao salário dos servidores. Isso vai gerar uma despesa de 38 milhões. A pergunta é, a despesa que Paulínia tem com funcionários públicos, que é um dos melhores salários do Brasil, paga-se muito bem, é possível pagar e comprometer esse tanto de dinheiro do orçamento para você manter uma classe de trabalhadores em detrimento de problemas na saúde, na educação e no transporte? Essa é a pergunta. Por que a gente faz isso? Porque, assim, toda vez que fala de funcionário, os prefeitos acabam defendendo. Eu acho que não tem que demonizar, também acho que não. Não, demonizar não é justo. Não é justo, mas nesse caso não tem uma coisa a ver com a outra. Tem que ser demonizado. Desculpa, mas o servidor... Ninguém está demonizando. Mas o corporativismo, sim. O que a gente está demonizando, capitão, é a forma como a política é feita em Paulínia. Certo. Que se compromete 700 milhões com folha de pagamento para poder ganhar voto. E é isso que a gente quer saber. O que você vai fazer para poder reduzir a despesa em relação ao servidor público? Você falou de detrimento do orçamento, né? Só na área da educação, nós temos aí do repasse de ICMS 170 milhões da nossa cidade, 170 milhões. Uma cidade como Araras, eu fui lá visitar o prefeito, eles têm 500 milhões de orçamento para tudo. Paulínia tem 170 milhões só para educação de repasse de ICMS que não são sequer investidos. Quando o Estado vai repassar o ICMS para a cidade, tem um valor que fica retido a título de Fundeb, que é o Fundo da Educação. Sim. E conforme você demonstra que está fazendo ações na área da educação e com o número de cada aluno atendido, o Estado vai repassando valores. Paulínia, por exemplo, poderia investir em educação em período integral, que é uma grande demanda lá. Várias mães querem deixar seus filhos na escola para ter uma atividade de qualidade, com música, com atividades culturais. É um direito da criança. Que é um direito da criança, tá certo? E essas mães não conseguem, tem que deixar as crianças em casa sozinhas, ou então tem que deixar de ir trabalhar para ficar cuidando das crianças. Existem 170 milhões lá disponíveis que sequer são requisitados. E sabe o que acontece? Essa riqueza que é de Paulínia fica sendo distribuída pelo Estado para outros municípios. Falta o quê? Falta só, Zezé, um relatório. Mandar quantos alunos nós temos matriculado. É isso que eu falo de falta de gestão. Nós estamos no limite prudencial? Estamos, mas tem muitos recursos que deixam de ser requisitados e que, uma vez trazidos para o nosso orçamento, já sairia do limite prudencial.
O fato da cidade ser rica não pode ser algo que nos discrimine. Eu não vou deixar de pedir dinheiro porque a cidade é rica, tá certo? Agora, se a cidade é rica e pode pagar um salário bom para os funcionários, nós vamos manter o que está na lei. É que a cidade, os prefeitos, eles dirigem todo o dinheiro para o funcionalismo para garantir voto. O Loira acabou de aprovar esses projetos. Bom, eu estou aqui para romper com a velha política. É isso que eu perguntei para o senhor e o senhor falou que estava sendo demonizado. Agora, não, você falou de demonizar o funcionário. Não, a gente tem que demonizar. Eu estou demonizando nós temos que demonizar o corrupto. O ladrão tem que ir para cadeia. Esse tipo de política, ela é enrolada, candidato. Então, eu quero acabar com a corrupção. Eu acho que a riqueza da cidade tem que ser distribuída de acordo com o que está na lei. É isso, a lei é muito clara, ela delimita quais são os valores que devem ser investidos em cada área. E não dá para ter uma cidade que não respeita o limite prudencial. Mas tem recurso nosso já na mão que deixa de ser captado por falta de gestão, falta de um mínimo de atendimento aos princípios da administração pública. Eu queria agradecer a presença do capitão Cambuí, ele que é candidato à prefeitura de Paulínia pelo PSL. Muito obrigado, candidato. Obrigado, uma boa tarde a todos.